Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada. Não sei que hora você está assistindo esse vídeo. Legal você estar aqui. Meu nome é Alfredo Sequeira, sou assessor de investimentos, sou conselheiro e porta-voz do AIS Livres e é com muito orgulho que eu apresento a live a seguir. Foi uma live feita com o Abraham Weintraub. Agradeço muito a disponibilidade dele de participar da live com a gente e também o fato de ele deixar a gente publicar essa live aqui no nosso YouTube. Queria dar um recado, dizer que uma associação ela não tem que ter lado político. Uma associação tem que sempre escutar todos os lados, sempre conversar com todo mundo. E esse foi o objetivo da nossa live com o Abraham Weintraub, que foi sensacional. Uma live muito polêmica, como tudo que acontece com o Abraham, bem legal, muito reveladora, né? Muito interessante. Falamos sobre cenário econômico e político, falamos sobre perspectivas para o mercado financeiro, falamos sobre monopólios, oligopólios, captura do regulador, sobre o tourinho de ouro, falamos sobre um monte de coisa legal, tá? Quem gostar da live, deixa aqui um comentário para a gente, quem não gostar também, deixa o seu joinha ou o seu não joinha e fiquem com o vídeo, sem mais delongas. Um abraço a todos, saúde e paz. Boa noite todo mundo aí, obrigado por estarem ligados aqui com a gente. Hoje bater um papo diferente, bater um papo com o Alfredo e com o Gustavo sobre mercado financeiro, perspectivas para o ano que vem, o que vai acontecer, uma coisa descontraída, e também um pouco das agruras que o mercado, as pessoas não sabem, mas o mercado ele também está concentrado na mão de pouca gente, isso é monopólio, bolsa, alguns escolhidos que acabam tendo uma primazia, tendo uma vantagem em cima dos outros. Então, um pouco sobre isso, e aí deixar eles conversarem, falar um pouco fluido, de forma descontraída, como costuma ser, e eles se apresentando aí, o Alfredo e o Gustavo. Manda aí, Alfredo. Abraham, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui no seu canal. Tenho acompanhado bastante o seu trabalho, visto seus vídeos e tenho aprendido bastante. Muitíssimo obrigado. Meu nome é Alfredo Sequeira, estou no mercado há 28 anos, comecei como auxiliar de pregão, depois operador de pregão. 2002 eu fui para a mesa de operações para começar a trabalhar no mercado que pouca gente trabalhava, né? Pessoa física, né? Antigamente ninguém ligava para pessoa física investir em bolsa. Aí comecei em 2002 esse projeto de pessoa física junto com o Raimundo Magliano, vocês devem lembrar, Bovespa vai até você, aquele projeto do Raimundinho lá. Fiquei de 2002 até 2014 como operador de mesa, gerente da mesa, depois superintendente. Em 2014 montei nossa empresa de assessoria de investimentos, que é a DNA Invest. Em 2018 a gente começou a militar aí na associação de assessores de investimento, que chama-se AIS Livres. Eu e o Gustavo aí somos parceiros. A atividade de assessoria de investimentos é regulada pela instituição CVM, antiga instituição CVM 497, agora a regulamentação 16. Ela está bastante atrasada, ela foi feita no momento em que os assessores de investimento, os agentes autônomos, trabalhavam dentro das corretoras. Em 2009, lá para 2009, 2010, a Bolsa implementou o selo do PQO, você deve estar lembrado, você é do mercado também. E nesse momento a Bolsa começou a obrigar que as corretoras não tivessem mais agentes autônomos internos. E aí a Bolsa começou a tirar os agentes autônomos das corretoras, mas a regulamentação foi feita para os agentes autônomos que trabalhavam dentro das corretoras e não fora. Então a legislação é bastante atrasada. Atualmente a gente tem mais ou menos aí 15 mil agentes autônomos no Brasil. Os agentes autônomos são responsáveis pelo sucesso de diversas corretoras de valores do Brasil. A maior corretora de valores do Brasil nasceu de um agente autônomo de investimentos, né? Pela popularização dos investimentos em bolsa, os agentes autônomos são os agentes dessa popularização dos investimentos em bolsa. Pela uma coisa que eu acho bem legal para nós que somos liberais, pelo aumento do financiamento privado ao setor produtivo da economia, pela melhor educação financeira do brasileiro, apesar de que, né, aí nos Estados Unidos, onde você está, mais de 65% das pessoas que investem, e a educação financeira do americano é muito maior do que do brasileiro, mais de 65% dos americanos que investem através do assessor de investimentos. No Brasil, menos de 2% da população investe através do assessor de investimentos. E eu acho que os americanos são mais educados financeiramente do que os brasileiros. Talvez o brasileiro necessite mais ainda de uma assessoria de investimentos, né? O assessor de investimentos é aquele cara
como parecido com aquele seu corretor de seguros, né? Aquele cara que vai te indicar um bom produto, independente de onde ele estiver, aquele cara que você tem confiança, aquele cara que você liga à noite. É uma carreira em Y, né? Nós somos uma carreira de especialista. Nós somos responsáveis pelo desenvolvimento da indústria de fundos. Na tua época aí, eu acho que até você você trabalhou na ZQuest, existiam poucos fundos, né? Poucas casas, poucas gestoras de fundos. E o agente autônomo, ele ajudou a aumentar as gestoras independentes, né? E de certo modo, dentro daquilo que a gente consegue fazer no Brasil, pela desconcentração bancária e o aumento da concorrência no setor financeiro. Tá? O Aislibs foi fundado em 21 de março de 2019 e nossas 3 principais pautas são a redução da taxa CVM. Hoje em dia, o agente autônomo de investimento, Abraham, paga R$ 2.500 e tralalá de taxa CVM na pessoa física e mais de R$ 5.000 por ano na pessoa jurídica. Como você tem que ter um sócio, é um negócio que para você montar, você precisa no mínimo pagar R$ 10.000. Só para título de comparação, atualmente um banco paga 50 mil dessa mesma taxa. E pode ter quantas pessoas quiser. Se você tiver na tua empresa de agente autônomo, e já temos aí pelo menos umas 20 empresas de agentes autônomos com mais de 100 pessoas dentro, como você paga individualmente, então uma empresa de agente autônomo com 100 agentes autônomos dentro, paga aí por ano de taxa CVM, Abraham, mais de R$250 mil. Isso é mais do que a soma do que os 5 maiores bancos privados do Brasil. Então, Itaú, Bradesco, Santander, Caixa Econômica e Banco do Brasil, 5 maiores bancos do Brasil. 3 são privados, 2 são públicos. Né? Então, o agente autônomo já paga mais do que isso. Então, uma das nossas pautas é a redução da taxa CVM. A segunda pauta é o fim da exclusividade. Em 2011, a CVM, usando premissas, na minha opinião, falsas, implementou a exclusividade dos agentes autônomos. Até então, o agente autônomo poderia trabalhar com quantos corretores ele quisesse, exatamente como faz o corretor de seguros. Né? Você liga para o corretor de seguros e fala, comprei um carro e quero um seguro. Ele vai te perguntar, você quer um seguro minuto? Você quer um seguro com um marido de aluguel que troca a lâmpada da sua casa? Você quer um seguro com sala VIP? Aí você vai dizer como é que você quer o seguro, e ele vai dizer, o melhor seguro para você é dessa seguradora. Ah, não gosto dessa seguradora, eu quero outra. O seu corretor de seguros indica outra. O agente autônomo não. O agente autônomo só pode trabalhar com uma corretora a partir de uma decisão de 2011 da CVM, que ela usou 2 premissas, eu acho até interessante dizer. Na minha opinião, premissas falsas. Né? O pessoal gosta de colocar regulamentação aí. A primeira premissa, é mais fácil fiscalizar o agente autônomo se ele trabalhar só com uma corretora. Isso não faz muito sentido. Quanto mais corretora você trabalhar, mais fiscalizado você será. Se você tem um filho e tem uma babá cuidando dele, ele vai ser bem cuidado. Se tiver 2, se tiver 3, quanto mais gente estiver olhando para você, mais fiscalizado você será. Então, essa premissa não faz sentido. E a segunda premissa está lá na audiência pública da CVM. Aliás, nessa audiência pública, Abraham, mais de 95% do mercado, eu participei, eu trabalhava numa corretora nessa época, eu era superintendente da corretora, e eu cuidava da agência autônomos, eu cuidava da área de pessoa física lá na corretora. Mais de 95% do mercado foi contra isso. Mesmo assim, a CVM impôs. A segunda argumentação da CVM era que era mais fácil punir, né? Usando uma espécie de presunção de culpa. Se ele trabalhar com mais de uma corretora, é mais fácil punir o agente autônomo se ele trabalhar com uma corretora só. Também premissas totalmente falsas. Pra você ter uma ideia, Abraham, em 2011, quando essa exclusividade foi imposta de uma maneira arbitrária pela CVM, 12,5% do mercado dos agentes autônomos, 12,5% dos agentes autônomos, trabalhavam com a corretora líder do mercado de agentes autônomos. Então, a corretora líder do mercado, na ocasião de agentes autônomos, tinha 12,5% dos agentes autônomos. Hoje, passados aí 11 anos, 10 anos dessa mudança da regulamentação, de 80% a 85% dos agentes autônomos trabalham com essa corretora líder de mercado. Olha o que aconteceu por conta de uma regulamentação feita, talvez, sob demanda. A terceira pauta nossa é a permissão para que a gente possa ter sócio no agente autônomo. Isso mudou também em 2011. Em 2011, a CVM disse assim, olha, eu não posso deixar o agente autônomo trabalhar, ter sócio que não seja agente autônomo, porque senão esse sócio não agente autônomo vai trabalhar como agente autônomo. É a mesma coisa que eu dissesse assim para você, Abraham, você não é médico, você é economista, que eu sei. Abraham, você é economista e por ser economista, você não pode ser dono de hospital. Porque se você for dono de hospital sendo economista, você vai lá e vai fazer uma cirurgia cardíaca. Você é o dono da coisa e você vai dizer, sai daí, médico, eu vou fazer a cirurgia cardíaca porque eu estou afim hoje. Né? Então, é mais ou menos isso aí. Eu acho que eu expliquei aí mais ou menos as pautas. Eu gostaria de passar a palavra para o Gustavo aí, por favor. Obrigado, Abraham. Imagino. Verdade. Boa noite a todos, boa noite, meus amigos, boa noite, Abraham Weintraub, ex-ministro da Boa noite. Falando boa tarde aí nos Estados Unidos. Falando de educação, os agentes autônomos de investimento são responsáveis por educar a população.
e isso é um tema que a gente defende aqui na associação. Meu nome é Gustavo, eu iniciei minha carreira como funcionário público, depois eu migrei para o mercado financeiro, sou dessa nova geração aí, dos novos profissionais do mercado financeiro. Hoje eu sou assessor de investimentos, autor do livro A Hora de Investir e diretor aqui no AIS Livres, em defesa da liberdade econômica, da livre concorrência e também em defesa de um mercado financeiro mais justo, mais democrático. Bom, dito isso, Alfredo passou nossas 3 pautas principais, que é a redução da taxa CVM. Eu quero só pontuar a conquista que a gente conseguiu, depois de uma batalha árdua aí no parlamento, a gente conseguiu o apoio de alguns deputados federais desse mandato, de diversos partidos, diversos partidos. Fomos até em gabinete do Marcelo Freixo apresentar nossa pauta, fomos no gabinete do PSD, fomos no gabinete do PMDB, fomos no gabinete do PSL, fomos em todos os gabinetes apresentar nossa pauta, e do Novo, inclusive do Partido Novo, e alguns parlamentares gostaram da nossa pauta que o Alfredo falou, era a profissão mais cara do Brasil, ainda é a profissão mais cara, e vai mudar agora com a MP 1072, a medida provisória que foi assinada, foi preparada pelo Ministério da Economia, perfeitamente, calculadamente com o Tesouro Nacional, junto com o diretor do Ministério da Economia, com o apoio do Paulo Guedes, saiu essa medida provisória reduzindo a taxa CVM de 2.000 e tarará por ano para 500 e alguns quebrados por ano. 80% de redução da taxa, equilibrando aí praticamente com as outras profissões, como é o corretor de imóveis, como é o corretor de seguros, como é o médico. Né? A gente estava pagando mais taxa do que o médico, do que o advogado. Então, essa MP está em andamento no parlamento, tá? E eu queria saber, queria falar da MP, que é uma conquista. Deixa eu falar uma coisinha assim. Nosso público não é gente do mercado financeiro. Estamos falando com um público mais amplo. Então, assim, a primeira coisa, para quem nunca entendeu por que eu falo tanto e tão rápido, vocês acabaram de descobrir. Eu vim do mercado financeiro e os caras, enquanto não interromper, eles ficam falando pra caramba. O nosso público, ele não está ligado nos problemas. Então, a gente precisa explicar um pouco mais, com mais detalhe, o que está acontecendo. Então, aqui estamos 2 representantes aqui do mercado, que eles estão desenvolvendo uma abordagem que é para direcionar, para permitir, para acessar você que está na sua casa, e ao invés de aplicar, chegar no gerente do banco, Bradesco, e perguntar: o que eu faço aqui com 30 mil reais que eu tenho na minha conta? Você vai fazer eu vou te colocar num ótimo fundo com sorteio. Como é que é mesmo aquele fundo que sorteia? Título de capitalização. Título de capitalização. Ele muito paga bom, metade da poupança, mas e todo dia ele sorteia um carro para o pessoal. Você vai ver, é um desastre. É um desastre. Porque o gerente do Bradesco, do Santander, do Itaú, eles têm que performar, têm que enfiar na tua goela um monte de porcaria. Senão ele é mandado embora. E o que acontece? Inspirado no que vem nos Estados Unidos, foi criada uma carreira de assessor de investimento. Já tem algum tempo. E esse assessor de investimento, como o Alfredo falou, é um cara que é como um corretor de seguro. Ele não trabalha para Porto Seguro. Ele não trabalha para Bradesco Seguro. Ele é um corretor, ele vê o cliente que está sendo atendido por ele há vários anos e encontra a melhor proposta disponível no mercado. Aqui, eu tenho uma da Porto Seguro, tenho uma da Bradesco Seguro e tenho uma da Mafre. A da Mafre está mais barata. Mas eu quero uma que vem também, ou se precisar trocar lâmpada de casa. Então vamos na Porto Seguro, que não é tão caro. E se um dia você tiver um acidente de carro, esse corretor vai te auxiliar com o sinistro, com todo o processo. Então, só para vocês entenderem, no mercado financeiro tem de tudo. Tem desde pessoas que estruturam para as empresas um grande negócio, abertura de capital, uma fusão e aquisição. Eu trabalhei com tudo isso. Até o pessoal que vai buscar você que está em casa para aplicar em coisas melhores do que um título de capitalização, que todo dia vai sortear um carro. E, na verdade, é o pior investimento possível na face da Terra. O que acontece?
No Brasil, a gente teve essa concentração de poder na cerveja, nos bancos, nos papel e celulose, carne, frango. No final, sobrou só um grande fornecedor. E a mesma coisa aconteceu no mercado de investimentos, na Bolsa. Para quem não acompanha, se for olhar mais tempo, você vai ver que tinham várias bolsas no Brasil. No final, ficou Rio de Janeiro e São Paulo. A do Rio de Janeiro fechou, ficou só a Bovespa, a Bolsa de Ações de São Paulo. E tinha a de derivativos, renda fixa, que era a BMF. Lá pelas tantas, fizeram o que estão fazendo. O Fernando Henrique, né? Isso foi no Fernando Henrique, mas depois no PT continuou. Em tudo. Da carne, do chocolate. Tinha a CETIP também, né? Que hoje é de todo mundo. Então, eu vou chegar lá. É. Então, permitiram a fusão da Bovespa com a BMF. E aí, tudo que você fosse fazer no mercado seria Bovespa ou BMF, que fosse já pré-estabelecido. Ação, um título de dívida, uma opção, tudo isso estava Bovespa e BMF. Antes era separado e elas até, né, tinham medo de que uma invadisse o terreno da outra e gerasse competição. Sobrou a CETIP, que era a bolsa de negócios que não são estruturados padrões. E eles tinham medo, a BMF Bovespa, que ficou grande, com o monopólio da parte organizada, que a CETIP permitisse a entrada de uma bolsa do exterior no Brasil para concorrer com ela. E a BMF Bovespa comprou, fundiu com a CETIP, para não ter menor chance de competição. Eu falo isso porque eu tentei trazer a Direct Edge Bets para o Brasil. Eu estava conversando com as pessoas, cheguei a conversar seriamente, trazer, né, ser o responsável, o CEO, só que tinha uma Dilma no meio do caminho. No meio do caminho tinha a Dilma. Os investidores, né, os donos, o pessoal que controlava as bolsas que poderiam entrar no Brasil, olharam e falaram assim: Abrão, com essa pessoa na presidência não dá para colocar nada no Brasil, é o fim do mundo. A gente não sabe o que está acontecendo aqui não faz sentido. E o que acabou acontecendo foi mais um campeão nacional. Hoje, a B3, que é a B3, né, a Bolsa Bovespa, a Bolsa de Derivativos, BMF, e a CETIP fundiu numa só e ela tem um monopólio. E quando você tem um monopólio, o que o monopolista faz? Ele arranca o couro. Ele cobra caro. Então, quando você compara o preço de um cidadão normal investir aqui nos Estados Unidos, aqui nos Estados Unidos tem várias bolsas, é muito mais caro no Brasil do que nos Estados Unidos. Por quê? Porque tem um monopólio. E esse monopólio, ele é feito exatamente igual com o monopólio das outras áreas. Você tem os amigos do rei, você tem os abençoados, os escolhidos. Deixa eu dar 2 passos atrás, as pessoas não sabem disso. No projeto original da reforma da Previdência, que acabou passando toda a parte fiscal, ajuste, hoje a Previdência no Brasil é robusta, ela não vai quebrar. Mas eles derrubaram 2 coisas. A primeira seria um auxílio emergencial permanente. Isso é, eu contribuí 10 anos para a Previdência e estou tendo um momento difícil na minha vida. Não precisa de nada. Você tem a sua conta individual e você resgata todo mês, durante um período, R$600. Estava no nosso projeto. Caiu. Rodrigo Maia não gostou, derrubou. Esquerda também, derrubaram. O outro, então, ele chamava aposentadoria fásica. O outro era as contas individuais de aposentadoria. Pô, eu quero uma aposentadoria complementar. E eles podem, depois a gente vai desenvolvendo a conversa. Hoje, o rico, um cara que vai investir R$300 mil, R$400 mil, ele não paga imposto nas aplicações dele. Ele vai provavelmente colocar dinheiro num papel que tem isenção tributária.
eu queria trazer isso para a classe média, o cara que tem 3, 5, 10, 20 mil reais. Tirar da mão dos bancos, que vão colocar num fundo de capitalização, numa sacanagem dessa, colocar nas contas individuais para comprar título do Tesouro, ou comprar alguma ou ação, qualquer coisa que seja, sem pagar imposto. Com incentivo. Isso aumentaria a taxa a quantidade de pessoas poupando, aumentaria a capacidade de poupar do país inteiro e também de investir, porque poupança é igual a investimento, né? Sempre tem que ser um igual ao outro. Então, para trazer o que eles, aqui em 12 minutos, vomitaram em cima de vocês, é que os dois estão sendo esmagados pelos campeões nacionais. Assim como o cara que produz boi, ele é esmagado, porque hoje só tem uma empresa para ele vender o boi dele. Ou quem produz cana-de-açúcar, hoje a Cosan tem 67%, 70% do mercado, sucrocoleiro. Ou quem produz eucalipto, hoje o papel e celulose está na mão de duas grandes empresas. Uma delas, inclusive, é a da JBS. Então é isso, gente. Os campeões nacionais cercaram a gente. E quem são os campeões nacionais? Eles estão próximos dessas poucas famílias de banqueiros. No caso, você tem a XP, que não é de uma família de banqueiro, no final, Belchimol não é, né? Maisonave era, mas o Maisonave saiu da XP tem bastante tempo. E houve uma concentração de mercado, como tudo no Brasil. Então, eu precisava fazer essa introdução, porque eles chegaram tão desesperados, estão sendo esmagados e reclamaram com vocês, tá? Mas ao longo da conversa eu vou traduzindo aí o que eles forem falando. Vamos lá, gente, vamos retomar. Com vocês a bola. Só deixar claro. E depois assim, a gente fala do mercado, o que eles estão achando de mercado, o que eles acham da taxa de câmbio, de bolsa, de investimento, de cenário. Tá bom? Primeiro, me desculpar. Imagina. Realmente a gente falou rápido demais. Vou tentar falar mais devagar e tentar ser mais didático. A gente está com um público gigantesco aqui, que é seu público. Primeiro, eu dizer o seguinte, a gente está sendo esmagado, sim. Isso é verdade. Mas quem mais se prejudica com essa história toda, Abraham, é o investidor. É o país como um todo, porque a gente não tem instrumento para investir, e sem um instrumento para investir, você tem um desestímulo para poupar. O Brasil cresce menos, você que está escutando não consegue ter bons instrumentos para poupar, e você vai perpetuando esse ciclo vicioso, né, de concentração de renda. E é um estímulo constante aqui no país, né? Sem falar um pouco mais do nosso mercado, ao consumo, né? A gente compra o que não precisa para agradar quem não importa. Vejo que você está nos Estados Unidos, você não tem carro ainda, né? Eu também aqui no Brasil prefiro andar de táxi. Né? Eu tenho carro. Né? Ah, você comprou um carro agora? Tem, Então você anda bastante de bicicleta. Não. Quando eu cheguei aqui, eu não tinha o documento, cara, porque eu tive que sair do Brasil correndo. Eu saí do Brasil literalmente voando. E aí eu não levei minha carteira de habilitação, eu saí com passaporte e tal, com as roupas, 2 malas. E aí eu cheguei aqui, eu não tinha o documento de habilitação. Até conseguir a habilitação demorou. E quando eu cheguei, estava tudo fechado e não tinha nem bicicleta para vender. Eu comprei uma bicicleta usada por $200. Um absurdo. A única, só tinha uma vendendo. Eu falei, essa daqui, essa é usada e todo, é $200 que estão pedindo, é muito caro. Eu falei, não, é essa daqui, porque é a única coisa que eu tinha. Mas eu comprei um Toyota, eu comprei um RAV4 da Toyota. Legal. Mas assim, quantos anos você não trabalhou? Acho que você pode ter esse carro. O que eu estou dizendo é que às vezes no Brasil a gente tem um estímulo muito mais ao consumo do que à poupança, né? A gente é estimulado a gastar, a comprar, a fazer dívida. A gente é estimulado a comprar um carro em 60 vezes, né? Com uma taxa de juros não muito atraente. Que você acaba de pagar o carro, ele vale 1/3 do que você pagou, né? Às vezes você é roubado e não tem o seguro, tem que ficar pagando esse carro. Então, o que eu acho que a gente precisa estimular aqui é a poupança, a educação financeira. O Gustavo tem um trabalho muito importante aí de educação financeira, né, Gustavo? Exato. O que eu falo no livro é o seguinte, o Brasil tem uma máquina pública inchada. Você tem um número muito alto de funcionários públicos, que é caro para o Tesouro e que
não querem cortar no próprio bolso para poder, a reforma administrativa travada, para poder melhorar as contas públicas. E quando a gente fala de educação financeira, Alfredo, apenas 4% da população que tem acesso ao mercado de ações. Os demais estão, a maior parte, em captação de poupança, que não estão nem aplicando, nem fazendo investimento, por desconhecimento, ou estão no título de capitalização. Quando a gente olha a população americana, 70% dos americanos têm acesso ao mercado de ações. Você tem uma caderneta de poupança, Abraham Weintraub, dos jovens que é desde cedo em ações. Pode me chamar de Abrão mesmo, fica tranquilo. Só que aqui nos Estados Unidos, você tem exatamente isso que a gente queria criar na reforma da Previdência, mas o Rodrigo Maia, esse grande patriota, não deixou. Muita gente não queria. Aqui nos Estados Unidos, existe a conta individual de aposentadoria, que é o 401k, ou 401k, que é um trecho da lei, ou o IRA, o WIRE. Isso é, a pessoa, o americano, ele tem um número, uma conta, e ele tem um estímulo fiscal, ele paga menos imposto para poupar. É como, por exemplo, você paga aí 10% de imposto sobre sua renda mensal. Em vez de você pagar 10% de imposto, você vai pagar 6%, se você topar, e 5% vai para essa conta individual de aposentadoria. Então, você perderia 1% da sua renda disponível no curto prazo, mas você poderia ganhar muito mais quando se aposentar. Deixando você escolhe o que fazer 10 anos, deixou parado. O que era a regra proposta era essa. Se você deixasse o dinheiro investido durante 10 anos, ou diante de um episódio muito grave, você poderia sacar para comprar uma casa, mandar um filho para a faculdade, arrumar o sorriso da patroa, aí cada um se preocupa como quer. Mas havia um estímulo, isso é, se eu topasse um pouquinho mais, eu receberia uma grande quantidade de estímulo para poupar. Esse era o plano, era uma versão turbinada do que tem aqui nos Estados Unidos, mais e moderna, né? Mas você poderia fazer o que quisesse com o dinheiro, aplicar onde você quiser? Poderia aplicar, não no que quisesse, desde que fosse no mercado organizado. Sim. Né? Sim. Você não poderia aplicar aqui vou aplicar tem que ser no mercado organizado. Em títulos, comprar uma debênture, comprar o que CDB. fosse, em ações, em bolsa. Porque o problema não é só o acesso. Você teve uma grande quantidade de pessoas que foram atrás do Tesouro Direto. O problema é que não tem estímulo nenhum para você colocar dinheiro lá. Sim. Imagina o seguinte, você todo mês, você recebe 10 mil reais por mês e você tem que pagar R$1.000 de imposto. Maravilha. Agora eu vou pagar R$1.100. R$1.100 de imposto. Só que desses R$1.100, antes eu pagava 1.000 de imposto. 500 vai para uma conta individual minha, que eu decido. Eu posso colocar num fundo de investimento, posso colocar em títulos do Tesouro, posso colocar em ações, posso colocar em debêntures, seja lá o que eu quiser. Com uma taxa, e a gente vai entrar nisso, sem a BMF, a B3, arrancar o couro da gente, com taxa baixinha, como tipo Tesouro Direto, só que com estímulo. Então, antes eu pagava 1.000, agora eu vou pagar 1.100. Só que 500, isso na verdade vai cair meu imposto para R$600. R$500 vai para essa conta. Eu deixo esse dinheiro aplicado, rendendo juros. Depois de 10 anos, eu posso comprar uma casa, um carro, ou deixar lá, sem pagar imposto de renda sobre os ganhos. Então a ideia era essa. Só que isso seria um tiro de morte em cima dos fundos de pensão. É exatamente o que eu ia falar. O fundo de pensão é onde o pessoal, né? Então, mandamos lá para o Congresso e o pessoal tirou a aposentadoria básica e a conta individual, né? A poupança individual de aposentadoria. Foram as duas coisas que eles tiraram. Mas a ideia está aí. Quem sabe um dia a gente não consegue recriar. Você gostou da ideia? Achou bacana? Pra caramba, eu acho que quem não gostou é a tigrada que toma conta dos fundos de pensão, né? Porque ter essa bolo todo de dinheiro na mão... Banco também não gostou. Por que banco não gostou? Porque
ia para uma plataforma similar à do Tesouro Direto. Eu poderia comprar Tesouro Direto. Eu não ia colocar o meu fundo no como é que é mesmo? Fundo de capitalização do Bradesco. Porra. Ou do Santander ou do Itaú. Não ia rolar. Entendeu? O que seria bom era criar um ambiente, como tem aqui nos Estados Unidos, modernizado. Com isso, a taxa de poupança do Brasil ia aumentar. Aumentou a taxa de poupança, a gente não precisa mais trazer dinheiro de fora para financiar investimento. A gente fica livre para investir mais e não precisa tanto se sujeitar às pressões de fora. Muito bom. Mas, enfim, é mais uma boa ideia que morreu. O PGBL, que é a Previdência que tem a isenção fiscal, mas não se compara a isso que você falou de jeito Não, PGBL e VGBL não dá nem para saída. A gente matava esses dois produtos, entendeu? Matava na hora, porque é muito melhor. Eu não estou atrelando... Né? É o seguinte, você deixou o dinheiro parado 10 anos, esse dinheiro é teu. A única coisa que a gente quer é formar poupança de longo prazo no país. Porque o que acontece? A nossa vida hoje, o horizonte de vida de uma pessoa classe média é 90 anos. Ao longo de 90 anos, você vai quebrar a perna, vai perder o emprego, vai ter que se reinventar. Seu filho vai entrar na faculdade, seu neto vai pedir, sei lá. Eu não vou escolher por você o momento que o sapato vai estar apertando. Eu deixei 10 anos lá, e quero plantar cabelo. Tô careca, quero plantar cabelo, quero arrumar o sorriso da patroa, que a patroa ficou velha, perdeu aqui um beck no fundo, Cada um sabe do seu. Cada um sabe do seu. E isso também facilitaria muito outra ideia que tinha, que era acabar com esse problema de estatal. Todo mundo tem a sua conta individual, beleza. Quantos habitantes no Brasil? 210. Quantas ações aí na Petrobras? Distribui para cada um. Tira da mão da tigrada a Petrobras, o Banco do Brasil, a Caixa, a Sabesp, todas as estatais. O governo começou a perceber, quando você, pelo menos aqui, que me parece das declarações do presidente, Abraham, que antes ele não falava de privatização da Petrobras. Não, a Petrobras não dá para privatizar, porque não sei o quê, já acaba. Agora ele está percebendo que quando você trabalha seriamente, quando você não quer fazer alguma coisa errada na empresa, ter uma empresa de petróleo é só, desculpa usar, eu ia falar uma palavra do mercado financeiro, mas é só problema, né? É só coisa ruim, porque a gasolina sobe, é no presidente que vai. Né? Se a Petrobras fosse privatizada, já... É mais um monopólio maldito do Brasil. Só uma empresa no Brasil produz petróleo. Aqui nos Estados Unidos, não teve chiadeira, não tem dor de cabeça, não tem nada. Acabou. Tem briga, disputa, se resolve. No Brasil tinha um mercado competitivo para álcool, mas sobrou. A Cosan já está com 70% do mercado, já concentrou também. Quebraram um monte de outras usinas, fizeram um monte de coisa, permitiram a fusão e aquisição, e hoje já existe um monopólio de fato, né? O açúcar e álcool, como de tantos outros, né? Hoje está tudo... Voltando para o nosso mercado, como é que você acha que o CAD permitiu, Abraham, a compra da maior corretora de valores do Brasil pelo maior banco privado do Brasil? Igual a todos os outros, igual a tudo mais que foi feito. As pessoas acham que a disputa maior é por uma indicação ao STF. Os cargos indicados para quem julga se pode ou não pode fundir é no CAD. Tem disputa política e, assim, pesadíssima. Por quê? Porque são decisões importantes. Mas, voltando, eu acho que vale a pena um pouco contar como as pessoas têm o couro arrancado quando elas entram no gerente. O cara conseguiu, de alguma forma, 20, 30 mil reais, economizou, juntou, milagre. Agora eu estou com 30 mil reais. Ele pega e vai pedir um conselho para o gerente de banco dele. Explica um pouco a diferença. O que acontece, Abraham, eu posso dizer que eu trabalhei em banco, então eu estava do outro lado do balcão também. Quando você é o operador de pregão, o seu chefe é o gerente da mesa. Quando você vira gerente da mesa, seu chefe é o superintendente. Você tem que agradar sempre o seu chefe.
Sempre tem que... Porque nas corretoras, nos bancos, você tem o pãozinho quente. O que é o pãozinho quente, Abraham? É aquele produto que você precisa vender. Ou é porque a tesouraria da instituição... É que o pãozinho quente é bom. Tem a coisa que é micada, aquela coisa que, pô, eu digo o dinheiro. O produto tem que vender esse produto. Então você recebe uma ordem do seu chefe, de cima para baixo, com uma meta para vender aquele produto. Enfia essa porcaria aqui. O seguinte, na caixa de bombom, se você abrir uma caixa de bombom garoto, tem o Prestígio, bacana. Tem o Diamante Negro, legal. Tem o Choquito, pô, show de bola. Tem o Alpino, bacana. Mas tem aquela porcaria daquele bombom que eu não sei quem que faz. Qual? Que é verde, com um recheio de chocolate. E você mora e fala, que lixo. E tem outro que é de laranja, que é outro lixo. O que acontece? Você é obrigado, você quando trabalha num banco, você tem que vender, esse é de figo, esqueci, é de figo seco e outro é de laranja, o bombom de figo seco e frutas cristalizadas, figo seco e o de laranja. Horror. Então chega o seu José, o João, pro gerente de banco, e ele fala assim, pô, eu tô aqui com uma sobra de caixa de 30 mil reais. Ele vai falar assim, o senhor tem que comprar esse bombom de figo seco para me ajudar. Ele ainda fala assim, você tem que me ajudar. É isso aí. Então conta aí, conta como é que é. É isso aí. Ontem mesmo recebi um cliente aqui, um patrimônio de uns 50 mil. A gente conta o milagre, mas não conta o santo. Sigilo é um dos nossos principais pontos aqui. E ele falou, poxa, Alfredo, eu fui no gerente do banco, junto com a minha esposa, e falei, olha, eu quero uma aplicação segura, porque eu não quero perder dinheiro. O cara colocou 60% da grana dele em fundos de ações. E o cara não queria, faz uns 6 meses isso. O fundo de ação caiu aí de cerca de 20%. Né? A gente aqui, Abraham, se a gente faz uma operação, porque assim, a gente tem que... Todo cliente explicando aqui para o pessoal, antes, quando abre uma conta numa corretora, ele precisa fazer a análise do perfil do investidor. Então a gente precisa conhecer o perfil dele, saber quem ele é, como ele está e para onde ele quer ir. Né? E diante dessa análise do perfil do investidor, você pode oferecer alguns produtos para ele. Pode ser conservador, pode ser moderado ou pode ser arrojado. Então, se o sujeito é conservador, você não pode oferecer para ele investimento, por exemplo, em ações. Você vai oferecer para ele um CDB, um título público. Né? Então, é um cliente conservador. Né? Ele veio com um perfil conservador. E o gerente do banco enfiou um produto que não é conservador. Você fala, mas o gerente do banco não tem que fazer? Tem. Mas por que não fez? Não sei. Outra coisa aqui, Abraham, todas as operações que os clientes fazem aqui, em qualquer assessoria de investimentos, a gente precisa ter a ordem do cliente. A ordem gravada, pelo telefone, por e-mail e como for. E se não tem uma ordem, você toma uma advertência e na segunda você pode perder a sua credencial de agente autônomo. Eu pergunto para o pessoal aí que está escutando a gente, pode até comentar aí, quantos de vocês não tiveram um dia chegar lá, abrir sua conta no banco e ter uma aplicação? Aí você liga para o gente e fala, por que você fez essa aplicação sem a minha ordem? Ah, não, mas essa aplicação é boa. É uma aplicação segura, né? Às vezes pode ser mesmo uma aplicação boa, pode ser uma aplicação segura, mas assim como a gente não pode fazer uma aplicação sem a ordem, Abraham, o gerente do banco também não pode, né, Gustavo? Eu acredito que o que falta é planejamento financeiro junto, porque quando você vai no atendimento do banco, você tem 10 minutos para conversar, tem fila. Quer dizer, como que em 10 minutos você vai conseguir fazer um planejamento financeiro? Entender qual que é a despesa dessa pessoa, dessa família, entender qual é o regime de casamento, entender qual que é o quanto de patrimônio. Para você poder sugerir, você tem que primeiro coletar informações. Na etapa do planejamento financeiro, primeiro você coleta, depois você avalia, depois você sugere. Que acaba que o assessor ele tem um atendimento mais personalizado de ter um atendimento de pegar essas informações, estudar, avaliar patrimônio, avaliar regime de bens, sucessão, e consegue fazer uma sugestão melhor. E no banco fica muito rápido, né? Você tem 10, 15 minutos para falar, tem essa aqui, vai, não vai? Então acaba... isso é prejudicial porque as pessoas vão se endividando. Uma população endividada é ruim para a nossa economia como um todo. O que acontece? Antes, lá atrás, antes de ser eletrônico e tal, você tinha os bancos e as pessoas físicas só tinham o gerente de banco. Em um determinado momento, quando ficou eletrônico, se a negociação passou a ser eletrônica, ficou acessível a todo mundo, começou a ser difundido o que é um monte de pessoas autorizadas pela Bolsa irem de porta em porta, não de porta em porta, mas
irem ao público, às vezes até no metrô. A XP começou assim, era uma garagem onde as pessoas começavam a ensinar como investir, porque o que acontece? Você perguntar para o gerente de banco aonde colocar o dinheiro é como uma galinha perguntar para o granjeiro o que ela faz com o ovo. Ela vai dar risada de você, ó. Você vai me dar o ovo de graça e quando você não conseguir colocar mais ovo, eu vou te matar. Eu vou fazer canja de você. Então, o que acontece? Esse segmento começou a crescer muito e de forma pulverizada. Um monte de pessoas. E começou a ameaçar os fundos dos bancos. Com o Tesouro Direto, isso se acelerou, porque o Tesouro Direto são títulos públicos comprados pelo mesmo preço de um cara pequeno que compra um título grande. Se eu tenho R$1 milhão para comprar, o título público do governo federal custa tanto. Se você entrar no site do governo, você compra pelo mesmo preço do milionário R$1.000, R$500. R$50. Então, isso estava matando os bancos. Por quê? Se você colocar num fundo de renda fixa do banco, ele vai pegar esse título, esse dinheiro, vai comprar o mesmo título público e vai cobrar uma taxa enorme em cima de você. Tinha um que cobrava 6, lembra? 6%. E isso começou o quê? Com esse crescimento eletrônico, Tesouro Direto, essas pessoas acessando, começou a matar o mercado para os bancos, não para vocês. Foi quando a XP foi tendo sucesso, ela acabou tendo controle maior desse mercado, fizeram uma aliança com a Bolsa já é um monopólio, que a gente já explicou, ela comprou, sobrou só ela na praia. A XP hoje deve estar com 70% do mercado na mão dela. O Itaú juntou. Então, o que acabou acontecendo? A concentração de mercado de novo. E o que eles estão relatando é que o mercado não consegue crescer porque você tem o campeão nacional, que é a XP, concentrou na XP. Os bancos estão concentrados, a bolsa está concentrada, a carne está concentrada, tudo por onde você vai estar concentrado. E quando a gente tenta buscar uma alternativa, como seria essa conta individual para investimento e poupança, eles vão lá, né, essas grandes empresas vão nos seus parlamentares, que eles dão dinheiro para campanha, etc. e tal, tratam a pão de ló, aparecem bonito nas revistas, e eles falam, não vota a favor, corta essa porcaria. Você falando em... Acho que um tema legal, que está todo mundo falando disso, né? Uma propaganda legal, é a questão do tourinho, né? Do touro que foi colocado... Conta um pouco do tourinho, o que está por trás que vai exemplificar bem isso. Conta um pouco, para as pessoas entenderem uma grande fachada. O Brasil é um grande espetáculo, um grande teatro, onde o palhaço somos nós. Eu vou contar a história sem Você está nos Estados Unidos, Abraham, estou aqui no Brasil, então eu preciso tomar muito cuidado com as coisas que eu vou falar aqui. E eu não sou tão... Nem 1% da tua força aí. Né? O que acontece é o seguinte, foi acho que bem legal, né? O Gustavo concorda comigo, que é bem legal que o centro de São Paulo seja revitalizado. Isso é uma premissa que ninguém pode discutir, né, Gustavo? Né, Abraham? A gente precisa ter turismo no centro de São Paulo, a gente tem lá a Praça da Sé, a última vez que eu fui lá deu até medo. Não dá para andar na Praça da Sé, porque tem barracas lá na Praça da Sé. Né? Na Porta da Bolsa, que quando eu comecei em 94 era gostoso, a gente usava terno, a gente tinha orgulho de sair com o crachá da Bolsa no centro de São Paulo. Né? Hoje está totalmente degradado. E aí surgiu lá a ideia... Tem um grande profissional de mercado que a gente admira bastante, que tem ajudado na popularização do mercado. Ele trabalhava numa corretora, foi para outra, e agora está na corretora ali de mercado. E ele deu a ideia para a Bolsa para colocar um touro, né, na porta da Bolsa. O touro é um símbolo de prosperidade, símbolo de força e tal. Mas esse cara trabalha numa corretora. Né? Não, explica por que o touro. O touro é porque é o chifre, né? Quando ele vai te atacar, ele pega... com a cabeça baixa, ele chifra você e te joga para cima. Então, o mercado de touro, o mercado bull, é o mercado que todo mundo ganha dinheiro, vai ser de alta. E o bear, né, que é o urso, são os dois animais. Ele fica de pé e te ataca de cima para baixo. Por isso que é o touro e o urso.
E as pessoas querem o mercado de touro, né? A pessoa quer que suba para ganhar dinheiro na alta. E aí essa corretora, esse profissional dessa corretora, junto com a Bolsa, decidiu colocar lá esse touro, né, na porta da Bolsa, fizeram um evento no qual foi o presidente dessa corretora, o presidente dessa corretora, esse profissional que é bastante conhecido aí no mercado, que ajudou bastante a popularização, e a Bolsa, né? E fizeram lá, colocaram um evento, tal, colocaram lá o touro, e aí ontem, acho que foi ontem, me parece que decidiu-se que deveria se retirar esse touro, porque estavam dizendo que, primeiro, que não tinha licença, e o segundo, que eu acho que mais incomodou o pessoal, é que era uma propaganda clara para a instituição. Então, a Bolsa tem mais de 80 corretoras, né? Então, poxa, será que o Bradesco não poderia colocar lá a árvore dele, o Safra o seu símbolo? Eu, por exemplo, sou palmeirense, gostaria muito de colocar um porquinho verde, né, na porta da Bolsa. Por que não podemos colocar o símbolo? Eu acho que o que deveria ter sido feito era a Bolsa colocar, sozinha, ou junto com o Estado, talvez a Bolsa mesmo, menos Estado, pelo amor de Deus, né? Agora, a questão foi exatamente essa, a gente conversando aí com as pessoas do mercado, que se indignaram, falaram, poxa, é uma propaganda gratuita, né? E aí, no final da história, quem fez sai de coitado, e a propaganda que a gente está fazendo aqui, né? A gente aqui está fazendo uma propaganda, né? O mercado inteiro fez propaganda disso, falou disso, então, propaganda seja boa ou seja ruim, né, Abram? É propaganda. Não, todo mundo está comentando, todo mundo sabe. Esse touro é símbolo de uma corretora que controla 70% do mercado. De agente autônomos, 85%. No nosso mercado... 85%? 85%, de 80% a 85% do mercado dos agentes autônomos do Brasil. Falei errado. Eu acho que esse 70% deve ser de volume na Bolsa já, né? E você ter uma corretora só com esse volume todo, eu acho que não é bom para a Bolsa como um todo, né? Se você é uma empresa, Pareto, né? Aquele 80-20, né? Se você é uma corretora, se você é qualquer empresa, você vende bala, o seu maior cliente, é legal você ter um grande cliente, mas você precisa ter outros clientes, você concorda? Você ter só um grande cliente é um risco para você como empresa, né? Se você começar a dar só facilidade, olha, você é meu maior cliente, só vou vender super barato para você. Um dia esse seu cliente te come, né? Então, é meio estranha essa relação. Eu queria mais, assim, a ideia aqui não é um call para o mercado, não é para falar para o mercado, é para trazer essa perspectiva que até no mercado financeiro, essa concentração gigantesca, estrangulamento gigantesco, que está acontecendo em todos os setores da economia, está acontecendo também. E isso prejudica o quê? Prejudica o crescimento. Prejudica porque a gente não consegue investir, não consegue poupar, não consegue acessar e ajudar a classe média a ficar mais rica. Porque cliente bom é o cliente que ganha dinheiro. Não é isso? O cliente que perde dinheiro, ele perde 1, 2, 3, na quarta ele para de investir. Então, se a gente tivesse instrumentos bons, as pessoas iam poupar mais, investir mais, porém, teria que ser feito de uma forma pulverizada. Um local que ainda existe competição e mercado é na padaria. Por isso que o pãozinho francês é barato e bom. O dia que a gente tiver o campeão nacional do pão, o pão vai ser caro, mofado, frio, e vai ser uma porcaria, você não vai querer comer. É o caso de que está acontecendo com o Brasil como um todo, inclusive na parte de investimento. Era um pouco isso que eu queria trazer, essa sensação. Abraham, você me permite só fazer um alerta aqui, que eu falo para todos os clientes que sentam aqui comigo, e às vezes eu estou na terceira geração já. Se você é médico, se você é dentista, se você é engenheiro, você vai ficar rico com medicina, com engenharia, com advocacia, com o que você faz. Ninguém fica rico fazendo day trade na bolsa. A chance de você ficar rico comprando e vendendo ações na bolsa é a mesma chance de você ter um filho e ele virar o Neymar. Então, imagina você tem um filho e fala para ele assim, olha, eu não vou mais colocar ele na escola, eu vou colocar ele na escola de futebol, porque eu acho que ele vai virar o Neymar. É uma coisa de maluco isso. Então, a gente tem muita gente na internet, e eu acho que é legal fazer esse disclaimer aqui para sua turma, aqui, Abra, que fica vendendo cursos. Venha investir comigo, que eu tenho um robô mágico, que eu tenho uma fórmula mágica para você ficar rico. O que você consegue é ter uma taxa de retorno. Em vez de você receber
4% ou 3% ao ano num banco, que não vai nem pagar a inflação, você pode ter 6%, 7% ao ano consistentemente. E aí você junta 5% ao ano durante 10 anos, aí faz uma diferença no que você conseguiu economizar. O que eu costumo dizer é que, assim, ao invés de você se aposentar aos 70, talvez você se aposente aos 60, mas talvez você não vá se aposentar, acho que ninguém aqui vai se aposentar mais, mas quando você for para, sei lá, você gosta de viajar para Disney, talvez você, em vez de passar uma semana, você consiga passar 2. Ou você vai colocar seu filho na faculdade, curso de inglês, arrumar os dentes, dar um carro para ter 2 carros em casa, é isso, gente. Mas aquela história de ficar operando na bolsa, comprando e ganhando dinheiro, se isso fosse fácil, gente, aquele cara que te vende o curso, ele estaria fazendo. Ele não estaria te vendendo o curso. Porque toda atividade comercial é complicada, você vender, você atender cliente, né? E o cara fica lá na internet vendendo curso. Outro dia eu vi o cara falando, de 5 mil reais o meu curso agora vai ser 100 reais. Como ficar rico na bolsa? É uma coisa de louco. No meu... Fala aí, Gustavo. Fala aí, Gustavo. Vale ressaltar que, além dessa de day trade, é a pirâmide financeira, porque tem muita gente que trabalha bastante para conseguir conquistar o seu suado dinheiro e cai numa pirâmide financeira. Então, o pessoal que acompanha a gente, procure profissionais credenciados, que tenham certificação, que sejam autorizados para trabalhar como profissionais no mercado de investimentos, porque cair numa pirâmide financeira é dolorido. A gente vê que cai e sai muito no jornal, famílias que perdem patrimônio, que perdem poupança, caindo no conto do vigário. É uma situação bem normal, né? Bem corriqueira que a gente vê. O cliente vem aqui, você fala para o cara, olha, tem uma aplicação aqui, um CDB, hoje eu estava até com um CDB legal, pré-fixado, pagando 13% ao ano, tá certo que é um CDB de 2 anos, né? Aí o cara fala, não, puta, eu acho arriscado, CDB, acho arriscado, mas tem o FGC, não, acho arriscado. Aí esse mesmo cara cai no conto do cara que falou para ele que vai investir num negócio, numa Bitcoin, num não sei o que lá, e que vai dar 100% ao mês. O brasileiro ele tem essa certa ganância quando acha que é malandro, né? Não todo, isso não é uma coisa do DNA do brasileiro, mas a gente tem algumas pessoas que acham que vão ganhar dinheiro sem trabalhar. E dinheiro, Abraham, só vem antes do trabalho no dicionário, né? Você só vai ficar rico trabalhando, né? Enfim, é um pouco isso, né? Então a ideia é trazer as plataformas, explicar, existem alternativas. Nos países, para o país inteiro dar certo, é mais uma área que a gente vai ter que quebrar o monopólio, arrumar. Não deu para fazer na reforma da Previdência, porque, enfim, né? Mas é um problema que a gente vai ter que enfrentar nos próximos anos, sim. Como a gente quebra o monopólio na área financeira e permite mais pessoas poupar mais através de incentivo tributário, porque só o rico não paga imposto para poupar e para investir. E também ter mais instrumentos, né, para pessoal classe média. Esse é um pouco da conversa aqui. Falando nesse tema de tributação, você pega, por exemplo, o ITCMD no Brasil, ele é baixíssimo. Quando você vê o ITCMD aí nos Estados Unidos, vê a diferença, ITCMD. Ou seja, acaba que vai prejudicar o rico, claro, o ITCMD. Porque na verdade, no Brasil, a gente está tributando enquanto a gente está vivo, tirando couro, para quando você morrer, pouca tributação. E aí nos Estados Unidos é diferente, eles diminuem a tributação enquanto você está vivo, produzindo, gerando renda, para quando você morrer, a tributação é maior. E o que vocês estão vendo aí de mercado? Muita gente pergunta, e Bitcoin? E Bitcoin? E ouro? E dólar? E bolsa? O que eu faço? Em primeiro lugar, assim, nós não somos analistas, nós somos assessores, a gente sempre tem que ouvir a opinião dos analistas, né? Bitcoin é um investimento hiper arrojado, parece aquela festa que você ficou de fora. É arriscado. É arriscado. Eu me lembro, há mais ou menos uns 6, 7 anos, me ofereceram por 10 reais. Eu falei, pô, se eu for comprar esse negócio, eu vou comprar logo R$1.000, não vou aplicar 10 reais. E olha... Mas eu tenho certeza que se eu tivesse comprado a 10, eu teria vendido a 20. No máximo, não estaria com ela até 66 mil dólares que está agora. O ouro é investimento das incertezas, né, Abraham? O ouro é investimento das incertezas. Toda vez que o mundo entra em colapso, o ouro, todo mundo corre para o ouro, né, que é aquele
investimento físico. E o mercado acionário, a gente está num ano pré-eleição, né? O ano que vem vai ter eleição e a gente espera um ano de bastante volatilidade. Eu queria escutar de você, né? De você aí, Abraham. O que você acha? Estava até no nosso script aqui para te perguntar. O que você acha de economia? Se você tivesse que investir uma grana no que vem, em que você investiria, Abraham? O que acontece, cada um, como você falou, cada um tem um horizonte temporal, pessoal, familiar diferente. Eu, particularmente, estou correndo um risco enorme na pessoa física, pela minha exposição política. Então, eu tenho que ser mais cauteloso agora. Tem muita gente querendo me pegar, e nesse momento, para eu voltar para o mercado como analista, vai ser muito mais difícil. Eu comprei muitas inimizades hoje no topo do país. Então, seria muito difícil voltar. Eu tendo a ser mais conservador. Dito isso, o que eu vejo? Eu não gosto de Bitcoin por uma simples razão. Eu não vejo valor intrínseco nela. Mas eu sou um velho, né? Para as pessoas que vivem no mundo virtual, eles enxergam valor no Bitcoin. Eu não consigo te dar uma estimativa de valor. Pode continuar subindo, tem muita gente falando que não vale nada. O problema do Bitcoin é aquele, né? Se você perder dinheiro, depois vão tirar muito sarro da tua cara. Você comprou o quê, cara? Não, comprei aqui o número pi. Como assim pi? 3, não sei o que. Tá louco, meu? Não faz sentido. Só que nesse mundo virtual, quem vive a realidade virtual, os mais jovens, eles conseguem enxergar valor no Bitcoin. Eu não consigo. O câmbio, em termos reais, está muito depreciado. O real está muito barato. Por que ele está muito barato? Eu, particularmente, acho que a taxa de juros do Brasil ficou muito baixa. Não podia ter baixado tanto a taxa de juros, mas é a minha opinião. E isso permitiu que pessoas viessem ao Brasil, pegassem dinheiro e aplicassem no exterior. Ficou barato fazer isso. Pega dinheiro no Brasil e aplica no México, aplica na Turquia, diferencial de juros. Veio a pandemia, o câmbio foi para a lua. E agora, com a incerteza política, ele não volta, mesmo com a taxa de juros mais alta. E agora tem que puxar a taxa de juros, a economia está embicando. Tá? A economia está ficando feia. Esse cenário não é um cenário positivo para a Bolsa. Juro para cima e incerteza política. Até o cenário político ficar claro, isso é, o candidato que for ganhar o ano que vem será um candidato honesto, será um candidato que vai respeitar os contratos e vai buscar equilíbrio fiscal, isso é, uma redução das despesas do governo federal. Quando isso tudo ficar claro, num pacote claro, isso, ele vai ter condições de fazer isso, não é só querer. Ele tem condições de reduzir os gastos públicos. Quando ele fizer tudo isso, é hora de comprar um pouco antes. Então, assim, hoje o cenário é de incerteza. Os preços dos ativos brasileiros estão baratíssimos, só que falar, compra? Não, eu não compraria agora. Por enquanto, eu manteria posições conservadoras, renda fixa, de curto prazo, e esperaria ver até onde vai a deterioração. Tá? Tesouro Selic. Espera. CDB pós. Eu acho que vai deteriorar mais. Por que vai deteriorar mais? Porque essas incertezas que eu descrevi para você não vão passar. A taxa de juros ainda vai subir mais. A inflação ainda não cedeu. A taxa de câmbio ainda não mostrou que está cedendo. E é isso. E o que vai acontecer nas eleições? E depois, quem sair eleito das urnas vai conseguir fazer um ajuste fiscal? Se a resposta for não, você não tem o porquê de comprar mesmo os ativos brasileiros estando tão baixos. Isso é, as ações, etc. e tal. Petrobras, tá dando mega lucro. Está pagando dividendo a rodo. Qual o problema? Qual o problema? Tem um monte de político falando na função social da Petrobras. Banco do Brasil. Quem vai ser o presidente do Banco do Brasil em 23?
Se botar o Bendini lá, o Bendini era o presidente do Banco do Brasil na época da Dilma. Não dá. Não dá nem para... O Bendini, pelo amor de Deus, nem para tocar um carrinho de cachorro-quente. Eu não comeria um cachorro-quente feito pelo Bendini, ou pelo Manteiga, ou pelo Palotti, ou pelo todos esses caras. Então, assim, infelizmente, apesar do preço dos ativos estar muito barato, eu, Abraão, em função desse momento, minha percepção de risco, eu já tenho 50 anos, tenho que terminar de criar os meus filhos, colocar os 3 na faculdade. Eu sou, hoje, menos propenso a tomar risco. Se você é um cara mais jovem, mais tomador de risco, compra e segura. Em algum momento isso volta, tá? O preço dos ativos volta. Conta aí o que o Bassi falou do Banco do Brasil, ô Gustavo. A gente teve uma live com o Bassi semana passada. E fala que é o Bassi. Não, o investidor, fala que é o Bassi. O investidor, pessoa física da Bolsa, em comparativo, ele é como se fosse o Warren Buffett aqui do Brasil. O Warren Buffett é o maior investidor aí É um dos maiores investidores do Brasil, um dos caras mais feras do Brasil. O que ele falou? O Bassi falou o seguinte, porque ele só investe no Brasil, ele não diversifica no exterior, ele só investe no Brasil. E ele fala que o Banco do Brasil está barato, porque ele fala um banco que dá um lucro muito bom, não só o Banco do Brasil, IRB, seguradora, ele gosta do mercado de seguros e financeiro. O Banco do Brasil está barato, está me dando bons dividendos, juros sobre capital próprio, e eu vou comprando. Nessa crise eu estou comprando mais, mas ele tem aí uma expertise muito grande, porque ele sempre investiu no mercado de ações. Então, ele continua comprando ações do Banco do Brasil, porque ele acha que está barato. O valuation do Banco do Brasil, que os bancos colocam aí nos relatórios, está bem diferente do que está o valor atual. Então, ele enxerga, ele faz a própria análise de preço-lucro, dividend yield, ele mesmo faz a análise dele de balanço. Mas cabe dizer, cada um tem um perfil. Se você é mais conservador, não adianta seguir o perfil do Barsi. Cada um tem uma forma de investir. Mas o Barsi continua comprando ações, mesmo nesse momento agora. O que me chamou a atenção, só rapidinho aqui, é que ele falou que ele começou a comprar ações do Banco do Brasil a 60 centavos. Ele disse que hoje está mais barato do que quando ele comprava 60 centavos, na análise dele. Então, Não, se você falar, Petrobras, a gente vai pegar todas as ações da Petrobras e dividir para cada brasileiro, igual. Divide o valor da Petrobras em 210 milhões de pessoas. Divide o Banco do Brasil em 210 milhões de pessoas. Distribui ação. E você, com as ações, você pode fazer o que você quiser. Fica com a ação, quer doar para o PT, você doa. Quer colocar aqui e segurar como investimento, segura. Quer arrumar os dentes, comprar o carro. Pela minha conta, pelo valuation, uma família aí com 4 pessoas, um pai, uma mãe e 2 crianças, ia receber alguma coisa como 50 mil reais, porque dobra de preço. Sim. Petrobras, sem chance dela cair na mão de gente errada, ela vale o dobro. Banco do Brasil, o valuation dele, eu acho 30%, 40% a mais em relação ao Bradesco e Itaú, não é isso? Sim. É isso. Na hora, ele sobe 50% o preço. Sim. Então é loucura. Sim. O risco é político. O risco hoje que a gente está vivendo é político. Quem vai ganhar já entrou no preço e o cenário é incerto. E tem muita gente boa nessas empresas estatais. Se você sair da área política para a área técnica, né? Pelo menos Não, a Petrobras tem o conhecimento de extrair petróleo de profundidade. Como ninguém. Tem um valor isso. E o petróleo vai acabar, não vai acabar petróleo. Porque hoje você vai no mundo, 30% da energia vem do carvão, no Brasil não, mas no mundo é 30% carvão, 30% petróleo, 30 e pouquinho, os dois juntos dá quase 70%. Daí junta hidráulica, vai dar menos de 10%, vai para 80%, daí começa nuclear, fotovoltaica, eólica, vai juntando tudo que para completar os 100. Não tem como acabar o petróleo. E o carvão é muito mais poluente. A primeira coisa que eles vão tentar impedir é carvão. Petróleo é uma realidade que a gente tem que manter nos próximos anos. Não tem como acabar.
Então, até pelos derivados, né? Até pelos derivados, você precisa. Então, é uma empresa que tem um valor bom, só que tem um risco. Na mão na mão da... Qual era o nome daquela beldade que era presidente aquela mulher linda que era presidente lá, Maria... Graça Foster. Graça Foster. Na mão da Graça Foster, tá louco. Na mão do pessoal que estava lá antes, tá louco. Olívio Dutra, pô, tá louco. Vale nada. Abraham, se eu puder te fazer uma pergunta, eu acho que tem uma audiência aqui, óbvio que a sua audiência é gigantesca, mas a gente trouxe o pessoal do mercado financeiro para assistir. Você fez uma aula outro dia que eu vi sobre as 3 forças que dominam o país, né? As 3 bolinhas, né? E eu só fazendo uma pequena... eu queria onde encaixa isso, né? A gente vê, por exemplo, dar um exemplo de uma autarquia que está muito próxima da gente, que é a CVM. A CVM, explica o que é a CVM, pessoal. Perdão, a CVM é o xerife do mercado, é a Comissão de Valores Imobiliários, é quem fiscaliza e regula o mercado, é quem faz as regrinhas que a gente tem que seguir, não só os agentes autônomos, é claro. Todo país tem. Aí a SEC, né? Aqui é a SEC, né? Nos Estados Unidos é a SEC. Isso. E a CVM, pelo menos eu não conheço a estrutura da SEC, toda a diretoria da CVM há muitos anos, aqui no Brasil, é formada por advogados. Não me lembro de alguém do mercado financeiro na CVM. Advogados que trabalham para bancos, trabalham para grandes instituições financeiras, ganhando muito bem. Advogado de banco vai ganhar, assim, falando por baixo, uns 50 mil reais, por baixo, eu acho, né? Fora bônus, né? 13º, todos aqueles motoristas e tudo mais. E esse cara sai da área privada para ir para a área pública, para ganhar o salário máximo. Quanto é o salário máximo na área pública que você ganhava lá, 30 pau, né? Não, 20 e poucos, 28 mil reais, né? E aí ele sai para lá para fazer um mandato, se eu não me engano são de 4 anos, e depois esse sujeito sai da CVM e volta para trabalhar aonde? Ou no mesmo banco que ele trabalhava, ou monta uma consultoria, etc e tal. Onde isso se encaixa nas bolinhas lá, Abraham? O que está acontecendo é isso. O Brasil está na mão de poucas pessoas. E você tem o quê? Você tem os empregados desses senhores feudais. Quem é o advogado que vai para lá? É um cara que conseguiu o escudeiro, o cavalariço, o vigia da torre do castelo de um banqueiro. Ele vai, desempenha a função e volta para uma posição boa também de volta. É isso que está acontecendo no Brasil. Você gira e cada vez eles têm menos famílias, têm mais controle. Só que nos últimos 30 anos, mais de 30 anos, né? Porque foi Fernando Henrique, 30 anos. Quem estava no comando? Eram pessoas de esquerda. Então, nos últimos 30 anos, para você, não necessariamente, mas essas grandes famílias que conseguiram conquistar segmentos do país, na melhor das hipóteses, tinham algum bom relacionamento com o Estado. Então, elas têm uma afinidade com a esquerda. Quando iam conversar com eles, iam falar: comunismo é coisa de maluco. Você olha para o pessoal que trabalhou com o Márcio Tomás Bastos, o bruxo, que foi o ministro da Justiça do PT. Você pega... Ele morreu. Deve estar lá com o capeta, abraçado com o capeta. Mas o pessoal que trabalhou com ele todo foi para banco. Um foi o Daniel Goldberg, virou presidente do... Estudou comigo. Do Santa. Estudou com você? Ele foi presidente do JP, não é? Do JP ou do Morgan, alguma coisa. Você pega um por um desses caras, eles mudaram de patamar. Ficaram muito, muito ricos. E são de esquerda. Eu não te contei que eu estudei no Santa Cruz, você faz a live comigo, tá? Eu estudei no Santa Cruz. São banqueiros, são milionários, todos eles. E são de esquerda. Você vai falar com eles, você pensa assim: esse cara é um sindicalista, esse cara é comunista. Bom, ele é banqueiro, Por quê? Porque nos últimos 30 anos, para você se dar bem, você tinha que ser de esquerda.
Verdade. Gustavo. Eu queria fazer uma pergunta aqui para o mestre Abraham. Manda, querido. Qual foi a melhor fase do mercado financeiro? Você foi economista-chefe do Banco Votorantim, foi sócio da Quest Investimentos. Qual foi a melhor fase que você viveu do mercado financeiro no Brasil? Foi no começo da estabilização. Quando a gente saiu da inflação alta para a estabilização, ali foi bom, porque ainda tinha muitos bancos, tinha muitos players, ainda estava muito confuso, tinha muito prêmio, e havia expectativa do Brasil mudar de patamar, né, virar um Chile em termos de renda per capita. Então ali teve muita oportunidade, ali foi muito bom. Para mim, do ponto de vista pessoa física, foi depois, até porque eu estava mais sênior, fui ganhar dinheiro um pouco depois. Mas ali você tinha oportunidades. Eu lembro, por exemplo, né, de Banespa. Quando foram privatizar a Banespa, porrada que foi. Eu comprei, todo o dinheiro que eu tinha, era R$4.000 na época, em Banespa. Foi o que aconteceu, eu comprei por 4 e vendi a 12. Depois eu comprei a 16 e vendi a 48. Se eu tivesse mantido, tinha ganho mais dinheiro, mas mesmo assim... Foi a 120, né, se eu não me engano. Foi a 120 e distribuiu R$40 de dividendo. Aqueles R$4 que eu comprei foi parar em 120 e distribuiu 40 de dividendo. Uma loucura, loucura. Então, essa fase deu muita oportunidade. Eu acho que se o Brasil conseguir quebrar esse ciclo, você pode retomar esse período, mas não em grandes empresas, e sim o ciclo de gerar investimento, poupança, onde vocês estão aí. Esse setor que vocês têm cresce muito, que seria a classe média, né? O problema do setor que vocês estão enfrentando é porque vocês vivem de atender a classe média. A classe média está sendo destruída, está sendo destroçada por todos os lados. Por quê? Porque a esquerda, como diria Marilena Chauí, odeia a classe média. Ela odeia a classe média. Ela está saindo do Brasil, viu? Ela foi assaltada e ela resolveu sair do Brasil. Pelo que Cara, esse pessoal... E não vai para Cuba. Ela não vai para Cuba. Ela vai para Paris, provavelmente. Então é isso. Eles parasitam e ainda se fazem de coitados. Deixa eu te fazer uma pergunta, Abraham, muito em linha com que a pessoa que nos apresentou, o Luiz Felipe, que me apresentou a você. Luiz Felipe Orleans de Bragança, que apresentou, né? Luiz Felipe Orleans de Bragança. A pessoa... Outro dia eu fui jantar com ele e eu falava muito, e ele comendo, e aí só com rapidinho que eu achei muito engraçado, que eu fiz sacanagem com ele, e aí eu comi um pedaço de pizza e ele estava comeu 2, né? E aí ele parou de comer a pizza, e quando ele parou de comer a pizza, eu também parei. Você não vai comer mais? Eu falei, olha, eu aprendi com a minha avó que quando você vai no Palácio de Buckingham e a rainha para de comer, você tem que parar também. Ele falou, para de ser bobo, cara, come quando você quiser. Eu falei, pô, Luiz Felipe, deixa eu fazer isso, cara, eu vou gostar. Ele falou, então tá bom, você tá gordinho, então para de comer. Mas a pergunta era a seguinte, Luiz Felipe me ligou outro dia e falou, Luiz Felipe de Bragança me ligou outro dia e me falou, Alfredo, me ajuda a fazer um projeto aí para que a gente aumente a concorrência do setor bancário, do setor financeiro brasileiro. Quais são as normas, quais são as leis? E outro dia a gente escutou lá o nosso ministro Paulo Guedes, a quem muitos do mercado admiram bastante, muito, eu acho que o Paulo Guedes, algumas pessoas estão falando aí que o Paulo Guedes deixou de ser liberal. O Paulo Guedes acho que entendeu o jogo. Acho que o Paulo Guedes entendeu o jogo, entendeu que o jogo às vezes tem que ser jogado, né? O Paulo Guedes outro dia falou que o Brasil tem 200 milhões de patos e 5 bancos, né? Acho que faz alguns 5? anos. Quais são os 5? Eu só sei de 3. São dos 2 públicos, né? São o Bradesco. Esses não contam. Quando vem um governo, quando é governo de esquerda, quem vira diretor lá é o pessoal Bradesco, Santander e Itaú que decide. Mas numa rua, eu tive a oportunidade já de conhecer Nova York, numa quadra da Quinta Avenida, você tem mais bancos do que no Brasil todo. Numa quadra da Quinta, não precisa ser na rua toda, numa quadra só da Quinta Avenida, né? Aí em Nova York. O que você acha que devemos fazer em termos de legislação? O que deve ser feito para aumentar a concorrência do setor financeiro brasileiro? A legislação está pronta. Você que, assim, como o CAD ou o Banco Central permitiu essa concentração de renda? É ilegal essa concentração de mercado. A legislação antitrust,
que é a que proíbe concentração de mercado, ela já existe. É só implantar a lei e perguntar por que o pessoal do passado permitiu isso. Ou o pessoal atual não multa. Entendeu? Isso você tem que ver, evolução patrimonial. Veja a briga no Congresso para indicar alguém para o CAD. É gigantesca. Não é só em banco, é em tudo que aconteceu. Legislação antitrust no Brasil já proíbe concentração de mercado. Voltando aqui para a nossa pauta, rapidamente, quando foi aprovada a Lei de Liberdade Econômica, que é uma lei muito legal, que diz que o Estado não pode redigir leis que impeçam a livre concorrência, né? A gente começou a bater na CVM, dizendo, olha, CVM, aqui está a Lei de Liberdade Econômica, a exclusividade ela afronta a Lei de Liberdade Econômica, né? Aí a CVM, em 2019, fez uma consulta pública para falar sobre exclusividade, e essa consulta depois, agora virou uma audiência pública, que vem enrolando, e na audiência pública que a CVM soltou agora, uma audiência pública conceitual, ela diz que ela concorda que a exclusividade do agente autônomo ela é nociva para o mercado e que realmente ela precisa acabar. Só que ela diz o seguinte, que o agente autônomo de investimento, artigo 30 lá, para quem depois quiser ver, que o agente autônomo só poderá trabalhar com mais de uma corretora, que ele pode trabalhar quantas quiser, mas que ele só poderá trabalhar com mais de uma corretora, Abraham, se a corretora que ele tem inicialmente autorizar. Mais ou menos para deixar claro para o pessoal, você tem um boteco, um bar, e você vende Coca-Cola. Você só vai poder vender Pepsi se a Coca-Cola autorizar. Ou seja, eles admitem que a lei de liberdade econômica está sendo infringida, né? Mas eles, ao mesmo tempo, eles criam um mecanismozinho lá na regra para que as coisas fiquem até piores do que estão agora. Tudo. Você já tinha a resposta. Não precisa mexer na lei. Basta cumprir a lei. Então, fala assim, o problema da criminalidade do Brasil qual é? A lei é fraca? Não, se você cumprir a lei hoje, já está bom. Já é 20 vezes melhor do que está sendo feito hoje. Então, não precisa mexer, basta cumprir. Ter vontade política de implementar, força política para implementar, força política para implementar. Só que o que acontece? Está tudo tomado, né? Está tudo tomado. Gente... Por isso que é tão importante essa eleição, né? Por isso que é tão importante 2022. E você vem para cá, Bruno? Você vai sair candidato? Eu vou voltar para o Brasil. Vamos ver o que acontece. Vamos ver o que essa caixa de bombom garoto está guardando para mim. Se vai ser choquito, diamante negro, ou vai ser bombom de figo ou de laranja cristalizada. Gente, foi um prazerzão falar com vocês. Brigadão mesmo. Não sei se querem fechar, dar um último recado aí, mandar uma mensagem. Gustavo? Vamos dar uma mensagem para todos que acompanham aqui a gente. Agradecer pelo espaço, primeiramente, agradecer aos nossos associados do AIS Livres, convidar todos para conhecer a Associação Livres, curtir nosso canal, também seguir o canal aqui do Abraham e convidar os jovens a participarem mais do cenário político, porque não adianta a gente só criticar e não fazer, não agir. A gente tem que ter atitude para buscar essas mudanças. E quanto mais os jovens da nossa geração se impor, buscar se informar e agir, a gente vai ter um futuro melhor. Então, a gente tem que fazer no presente, agora, para lá na frente a gente ter um país melhor. Então, eu convido todos a escutarem o que a gente está falando, procurar buscar o parlamentar do seu estado, da sua cidade, na Câmara de Vereadores, na Câmara Legislativa, e cobrar essas mudanças, tá? Porque a gente precisa atuar, a gente precisa de força política, e só vai conseguir com as pessoas indo até as câmaras aí dos locais e fazendo o nosso papel de cidadão, que é cobrar, que é fiscalizar, monitorar o cumprimento das leis e também as mudanças das leis que são importantes, tanto no mercado financeiro como em outros âmbitos, para a gente desenvolver o nosso país. Agradecer bastante a oportunidade de estar falando com você, Abraham, convidar todo mundo a assistir os vídeos do Abraham, escutar as coisas que ele fala. Eu acho que existe muito preconceito sobre o Abraham, as pessoas ouvem só aquele trechinho da reunião ministerial, vocês vão ouvir tudo que o Abraham fala. Não, pelo menos uma boa parte, porque aí você começa a querer ouvir mais. Reforçar aí o pessoal para conhecer o AIS Livres, AIS Livres, tem todas as redes sociais, aí você pode procurar. E deixar uma frase aqui, que é bem simples: quem não gosta de política é governado por quem gosta.
Então, acho que é muito legal ver as pessoas cada vez mais engajadas. Eu sou palmeirense, confesso que não sei a escalação do meu time, mas eu já sei, assim como muitos brasileiros, o nome de todos os ministros do Supremo, o nome do meu deputado federal, o nome do meu deputado estadual e tudo mais. Obrigado, gente. Obrigado, Alfredo. Obrigado, Gustavo. Foi um prazer falar com vocês. Vamos ver como é que vai ser a repercussão dessa live aqui. Conforme for, a gente começa a fazer mais vezes. E de investimento, assim, não é uma recomendação. Eu, particularmente, por enquanto, como se diz no mercado, bunda encostada na parede. Bunda na parede. Tá bom? Saúde e paz, gente. Obrigado. Abraço, gente. Tudo de bom. Tchau. Tchau, tchau.